Veja se faz sentido. Eu discuti isso com o Vinícius esses dias. Geralmente, a sociedade está dividida em duas classes. Você tem uma elite, e essa elite tem uma moral que ela é uma moral liberal, mas, calma, vai fazer sentido. Uma moral mais liberal do tipo assim, eu posso fazer qualquer coisa desde que eu não machuque outra pessoa, eu posso fazer... A elite tem essa pensamento? Geralmente sim. Geralmente sim. Vamos concordar e discordar nisso aí. Eu digo que eles não são moralizantes, do tipo... Por isso mesmo que eles não têm nenhum limite, né? Eles são não... liberais, se for no sentido de tudo é permitido a eles porque eles são escolhidos por deuses, se for esse liberal, eu acho que sim. É isso. É uma moralidade liberalizante. Subjetiva. Que vai a ele. É uma moralidade dele que não tem nada a ver com os outros. É uma moralidade ponita da vida. Entendeu? Quê? Não, porque eu não sei o que é ponita. Anitta. Anitta. Tá, entendi. Anitta. Moralidade Anitta, sim. Eu acho... Enquanto as classes... Não. Ó, eu acho engraçado, né? Como a alfinetada vem só em quem não é dos dele, né? Já começou mentindo. Exatamente. Mais baixas têm uma moral mais conservadora, mais rígida. Não. Inclusive, essa moral conservadora, ela é fruto de quê? De quê? Igreja católica, igreja evangélica, que literalmente fazem esse trabalho de incutir. E aí, claro, também das autoridades, porque historicamente, né, por exemplo, a gente tem uma lei tinha uma lei, eu acho até que já caiu por terra, mas enfim, da vadiagem, que é: o que você tá fazendo na rua aí? Vai pra casa. Isso pra preto, né? Então, não é bem assim. Elas colocam mais imposições ali na vida da pessoa e mais regras. Até porque também essas imposições são muitas vezes para nos manter vivo. Eu vou dar um exemplo. Quem é preto e pobre no Brasil sabe, a gente cresce escutando a mãe falar assim: meu filho, vai sair, leve seus documentos. Hoje a gente pensa assim: porra, se eu tiver com meu documento, o bandido me assaltar, ele leva meu documento. É uma chatice para poder eu tirar outro, né? Mas o que ela estava nos dizendo porque sem documento a polícia vai te parar e vai te confundir com qualquer outro. E aí foda-se você. Isso tem uma razão. Por quê? O cara da elite, ele não vai sofrer muita consequência se ele não for tão rígido moralmente assim. A menina da elite escuta a Anitta, ela engravida com 13 anos e nada acontece com ela. Ela termina a escola, ela vai pra faculdade. Ela aborta na Europa, né? Ou ela aborta na Europa. É exatamente isso. Nada acontece com ela, Sim. entendeu? Na Europa não, né? No Brasil mesmo tem isso. Ela cria o filho ali com a mãe, com a babá e tudo mais. Já se a menina da periferia adotar essa moral liberalizante, ela vai se ferrar muito. Porque com 13 anos, ela vai estar grávida, ela não vai conseguir terminar a escola, ela não vai para a faculdade e por aí vai. Eu sei que a periferia adotou essa moral liberalizante nas últimas décadas. Nos últimos sempre. Mas, mesmo assim, dentro da própria periferia, você tem núcleos de moral rígida, que são as células... Que é o PCC, né? Não, as células neopentecostais. No PCC? Faz uma errado contra o PCC pra você ver. Do nada. Mas eu tô falando menos de você não pode roubar e mais do você não pode rebolar a bunda do baile funk, entendeu? Tá, o PCC não liga pra isso. As células neopentecostais ligam pra isso. Então, essa moralidade rígida dentro das periferias que faz com que você não sofra as consequências de ter uma moral liberalizante, entendeu? E aí, antigamente, as classes baixas tinham, de forma generalizada, essa moral um pouco mais rígida, e agora o grande problema acontece quando a moral liberal das elites desce para as classes mais baixas, e aí as classes mais baixas começam a sofrer as consequências dessa moral liberal. Eu não sei se eu concordo com isso. Por quê? Porque eu acho que a população pobre, digamos assim, nunca teve essa moral do jeito que você está falando aí, não. Mais rígida? Não acredito não, viu? Pra mim, eu acho que essa coisa dessa moral mais rígida vem da classe média. Não vem da população pobre, pra ser sincero. Porque a população pobre não tem tempo pra se preocupar com moral. Eles têm que comer. Então, mas eu não tô falando que isso é algo consciente. Eu tô falando que, por exemplo, vamos incluir a classe média aí. A classe média e a classe pobre, por exemplo, são mais religiosos nesse sentido do que essa elite liberal
que a gente acabou de conversar. Tudo bem. Dentro da elite, sim, mas eu acho que se eu pegar a classe média é muito mais religiosa do que a classe pobre, né? É o que eu acho, assim, Depende do que você tá chamando de religiosidade. pelo que eu vejo. Eu não fico com a sensação que... Você é classe média, por exemplo. Sim. E você tá ali pregando essa questão moral religiosa. Agora. Mas eu passei a vida toda fora da igreja. Assim, mas você acha que o Zezinho da favela, não sei o que, vai se preocupar com isso? Se ele for neopentecostal. Mas aí a gente entra numa... Mas agora eu não sei como é que era há 30 anos atrás. Era assim? Vai? Há 30 anos atrás era mais rígido? Oxi! Vem cá falar. Quer participar aqui? Não. Tem o microfone do Coca ali, ó. Não, jamais. É que a classe pobre, assim, não falando por todo mundo, mas falando por experiência. Sim. É que o que ela tem, assim, como princípio de vida é esperança. Então a igreja, a religião, oferece esperança. Você entendeu? Então o nosso... Mas a classe pobre é moralista? Demais. Entendi. Sim, porque é a única coisa que nos protege realmente do radical. Mas, por exemplo, o aborto... Eu discordo. Eu não diria que a classe pobre é moralista. Eu discordo. Inclusive, eu vou além. A classe pobre é a que mais, por N motivos, é obrigada a lidar com as consequências do que é ser humano. Porque, claro, a gente vai ter historicamente... eu acho que muitas vezes o que se faz é confundir machismo com moralismo. Então, o moralismo que muitas vezes estão dizendo que acontece na classe pobre é só machismo. Exemplo, a filha engravidou, aí o pai vai e coloca pra fora. Isso é machismo, para além de moralismo. Aí confundem com isso é moralismo. Não necessariamente é. O aborto, por exemplo, acontece muito na classe pobre. O porquê? Por desobediência. Porque Por desobediência, não. Eu vou além. Por falta de educação sexual. Ó, essa galera ignora as coisas porque quer mesmo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Fui professor não tem muito tempo. Os alunos de classe pobre, adolescentes, não têm educação sexual na escola. Eles não têm noção. Eu já fui abordado por aluno que falou assim, professor, eu posso conversar uma coisa com o senhor? Eu falei, pode, cara, vamos lá. Ele falou assim, cara, eu tô namorando uma menina, a gente transou, não usou preservativo, aí ela tomou pílula do dia seguinte. Aí a gente, no dia seguinte, transou de novo, ela tomou pílula do dia seguinte de novo. E a gente transou a terceira vez e pílula do dia seguinte de novo. Você acha que isso pode dar ruim? Quando eu ouvi isso, eu pensei, cara, literalmente não há educação sexual aqui. Então, falar que é desobediência é fácil, é lindo. E é o discurso que dão, e esse discurso também nasce nas igrejas, que é o discurso de justificar toda coisa ruim que acontece com as pessoas com foi desobediente a Deus, ao pastor, coisas do tipo. É muito mais para isso, para ter essa ideia de controle, do que qualquer outra coisa. Falta nas pessoas educação, as coisas mais simples. Mas é mais fácil dizer que não, né? que é menina de 13 anos engravida porque a elite tá pregando que o libertarismo, o empoderamento é se permitir de tal forma que não tenha controle, que não há consequência. Ela faz, mas é mal visto. Não é igual a menina da classe média, que não é mal visto. Não, na classe média também é mal visto, só que eles disfarçam pra cacete. É tipo, ai, vai, entende? Vai, isso... A filha faz uma cagada, você pega ela aqui, ó, filha, o filho, ó, manda pra viajar, pra dar uma disfarçada, é isso. Todo mundo, aquele famoso ditado, né? A boca pequena, todo mundo sabe que o cara classe média fez uma cagada, mas todo mundo fica falando ali, ó. E faz mesmo. Sim, é dessa forma. Mas é mal visto ela engravidar cedo na classe média. Mas né? não é mal visto ela tirar. Sim, lá na Europa, né? Não, aqui também. O aborto em muitos locais já foi considerado um direito. Você chega pra uma mãe na classe baixa e fala, sei lá, sua filha, conta pra filha que... Sua filha conta pra mãe que ela tirou o filho. Isso vai ser enxergue como o fim do mundo. Que isso não pode se... Como se diz, não pode... Esse buraco não pode ser tampado. E na elite? Na elite é como se não acontecesse nada. E o que vocês acham? Com a diferença de que a menina de elite, ela pôde, inclusive, tomar essa decisão sozinha porque ela tinha grana pra fazer isso. A mina pobre, ela nem sabe como ela pode fazer um aborto. Quando sabe, é assim, ó. Alguém falou que tomar o chá de alguma coisa resolve. Mas é assim, desse jeito, de orelhada. Tem diferenças aqui, minha gente. Vocês acham que o aborto é um fim do mundo pra uma pessoa? Com certeza. Por quê? Conheço pessoalmente pessoas que foi o fim do mundo. Eu conheço pessoas que não foi. Talvez
Você não conhece o coração delas. Ah, pronto, porque ela conhece. E ó, mais um ponto curioso. É porque, de novo, a galera que fica falando que é contra o aborto, muitas vezes usa um argumento que eu acho falso. Acho falso e ele é falso, que é achar que quem aborta faz isso assim, ó. Ih, rapaz, tô grávida, hein? Vou abortar, hein? Pronto, abortei. Acha que é assim, ó. Que é que nem tomar um copo d'água. Isso é falso, tá, gente? Não é assim que funciona. Eu tenho pra mim que esse povo aí só viu pobre na novela. Claramente não faz ideia do que estão falando. Exatamente. Mas a discussão do aborto é a questão da vida, né? O Monarca, a gente vai ficar aqui até amanhã. Tudo bem, eu não quero entrar nesse... Posso dar só minha opinião antes Claro, de encerrar fica à aqui? Aborto não se discute. Não se discute. Mas eu não gosto também. Eu acho que sim, se discute sim. Tá? A gente discute tudo. Que tudo se discute nessa vida, entendeu? Não, você tem opinião pra tudo, É eu já lógico, percebi. Mas todo mundo tem opinião pra tudo. O problema é que quem vem de origem evangélica sabe disso. A gente é ensinado o tempo todo a não ter opinião. Teve opinião, tem opinião, é um problema. Mas eu acho que tem que ser sim discutido, tá? E quando eu falo discutido, é pondo as cartas na mesa. Porque, de novo, até fazendo aqui um debate rápido sobre o aborto, se ele é uma questão de fé, só questão de fé, estaria resolvido, mas não é. Se ele também fosse só uma questão científica, não estaria resolvido, porque até a ciência tem dúvidas sobre isso, né? Mas então, sendo assim, vale discussão, porque quando se fala sobre o aborto no Brasil, o que a gente tem a galera que é da fé dizendo que não pode, só que eles estão dizendo que não pode, inclusive para quem não é da fé, tá? E aí a gente tem... Isso vale discussão, sim. Eu gosto disso. Aqui eu penso. Não, eu acho que a gente pode, tipo... Tem certos casos do aborto que a gente considera natural. Por exemplo, se a criança é anencéfala, não faz sentido a pessoa carregar aquele feto 9 meses. Isso é eugenia, né, na verdade. Não é eugenia, porque Deus decidiu que aquela criança não teria futuro, entendeu? Decidiu. A criança sem cérebro Responde aí, garoto. não vive. Isso é realidade, é o fato da vida. Mas vive, tem várias que vivem. Não vivem. Eles vivem um mês, um ano, no máximo. Não, tem vários relatos Não, aí. sem cérebro não vive. Desculpa, Débora. Não vive, pô. A realidade é essa, caralho. Tá Vai, Débora. ignorando a realidade, cara. Poxa, tem Você acha que vários tem alguma relatos. criança sem cérebro que viveu mais do que 10 anos? Poxa, tem uma aí que viveu, acho que 20. Mais uma aí, né? Tá? Não, depois você Tudo dá bem, uma tudo bem. pesquisada. Mas aí, eu, sinceramente, acho que é Mas o que que você vai maldade fazer? fazer uma mulher carregar uma gestação pra ela ter um trauma de ver aquilo, seu filho não ter a plenitude. Mas a opção é matar? É. Que horror. Ó, eu vou de novo, eu vou falar uma parada aqui pra vocês. Uma vez eu vi o Átila. Vocês lembram que há uns anos atrás no Brasil a gente teve literalmente uma epidemia de chikungunya e que descobriu-se que havia uma correlação entre chikungunya e casos de bebês anencéfalos? Eu lembro que nessa época o Átila Yamarino, o biólogo, né, e divulgador científico, ele falou uma coisa que é triste, sabe? É difícil. Ele falou assim, ó, eu vou falar uma coisa aqui que é triste, que é difícil, mas que a gente precisa falar a respeito, que é... Na época se surgiu a conversa de, beleza, bebê anencéfalo é passível de aborto mediante autorização judicial? Não é? E aí vem a galera do, não, sou contra o aborto, não pode. Só que o que ele falou faz muito sentido. Ele falou assim, querendo ou não, essa criança anencéfala, ela não vai ser um adulto produtivo. Então, ela vai ter que ser mantida por quem? Pelo Estado, né? Porque os pais, para poder cuidar dessa criança anencéfala, vão ter que não trabalhar, vão ter que dedicar-se 100% a cuidar dela. Isso, querendo ou não, tem um custo, não só de grana, mas de vida das pessoas, tá? Muitas vezes, quem fica nesse discurso de eu não tenho que ter aborto, ele tá ignorando isso. Por quê? Porque ele não leva para casa, tá? Então, não leva para casa, aí é fácil palpitar. Agora, vai lidar com as consequências desses casos extremos, tá? Eu acho que, de novo, é por isso que eu acho que isso tem que ser discutido, cara. Porque, mano, se a vida fosse fácil, ela era um morango, mas não é. A vida é meio horrorosa de muitas Ai, formas, meu Deus do céu. A gente tem que matar vários bichinhos ali pra comer. Mas né? eles Temos não que têm matar, alma. né? Aí é você acreditando que Jesus encarnou como Deus, entendeu? Lógico. Porque quando é pra falar sobre pena de morte pra criminoso, não é eugenia, né?
Porque sempre que as pessoas não acreditam que Jesus encarnou como Deus, elas ficam meio eugenistas, assim. Não especificamente falando desse Eu acho negócio que da eugenia anexa. é quando um governo decide matar uma parte da população por um critério prático. Não, eugenia é seleção dos melhores. Você tá falando do capitalismo, senhora? Então, por exemplo, na Europa não tem mais síndrome de Down em Então alguns Deus países. é eugenista, né? Porque a seleção natural é isso, né? Não, a seleção natural é aleatória. Não é a Não seleção é dos aleatória, melhores. não. Me desculpe. Você tá totalmente errada nisso. Dizem, não tem nada dizem aleatório eles, na dizem seleção. eles. Não, desculpa, não é dizem eles, bicho. Não é. A verdade é que aquele indivíduo que tinha a capacidade de sobreviver, sobreviveu. Aquele que não. Isso não é aleatório. Mas o que dá a capacidade de sobreviver? É aleatório. Não é aleatório, desculpa. Não. É o que, então? Por exemplo, se você é mais forte do que a maioria dos seus Companheiros. a probabilidade de você sobreviver na selva é maior. Isso não é aleatório. Tá, vamos partir do Isso é princípio lógico. que seja verdade. Você vai deduzir a sua moralidade daí? Oxi. Não, o que eu tô Quê? deduzindo é que existe uma seleção natural. Existem aqueles Tudo que, bem. pela natureza, tinham mais capacidade de sobreviver. Na verdade, o que ele tá tentando falar da seleção natural, né, que não é que que o mais forte sobrevive, tá? É que o mais adaptado sobrevive. Por isso sobreviveram. Tudo bem. Isso não é aleatório. Mas você vai tirar a sua moralidade, você vai tirar o que é certo ou o que é errado de fazer daí? Mas o que é certo e o que é errado, queridona? De onde é que vem a sua presunção de certo e errado? Não necessariamente, mas é algo. E ó, vou fazer uma meia-culpa aqui. Eu tô falando queridona, né? Mas acho que é Débora o nome. Débora, me perdoe. A gente acaba cometendo excessos aqui, às vezes, na emoção. Vou chamar ela de Débora. Algo que, dentro do certo e errado, isso são coisas a serem pensadas. Tá Você ligado? acabou de descrever fatos. Os Por mais exemplo, você fortes tem- sobrevivem. Você tem 10 pessoas que vão morrer e estão infectadas com algo. Tipo um vírus zumbi. Elas vão The Walking morrer e ainda vão ter a chance de infectar outras pessoas. Elas vão virar zumbi. Tipo, você vai matar essas pessoas. Você vai matar os zumbis. Você vai matar os zumbis porque você não quer que papo os zumbis metafórico subiu. infectem as... Tipo, a lógica da sobrevivência calma. faz sentido. É porque a gente passou da moral evolucionista para uma moral utilitária e são coisas diferentes. Você estava me falando que os mais fortes sobrevivem na selva, né? Fato. Essa é a moral... Esse é o fato. Tá, isso é um fato. Você vai deduzir a sua moralidade daí? Vai Essa é a deduzir minha do quê, pergunta. se não dos fatos? Você quer dizer que os mais fortes na selva vivem, então por isso a sua moralidade certa e errada é que os mais fortes devem sobreviver. Então sempre que eu tiver a opção dos mais fortes se sobreporem aos mais fracos, eu tenho que escolher os mais fortes se sobreporem aos mais fracos. Sim, se eu tenho que escolher entre um ser que vai ser mais Papo de bêbado, né? Eles nem sabem o que estão perguntando, consequentemente, nem o que estão respondendo. útil para a realidade e um ser que vai ser menos útil, se tiver que escolher entre a vida deles, você vai escolher o ser mais útil. É por isso que a mulher e as crianças, elas têm preferência em tragédias. Quando o Titanic tá afundando, No os filme. primeiros a saírem são as mulheres e as crianças. Por Tá, quê? mas elas não são mais úteis. Elas são mais úteis. No quê? Pra proliferação da espécie, eu suponho que seja esse o argumento, né? Por exemplo, a mulher engravida. Com um homem e 100 mulheres, você faz uma civilização. Aham. Com 100 homens e uma mulher, você não faz uma civilização. Tá, mas só um homem vai ser capaz de engravidar proteger 100 mulheres. Tudo bem, mas ele vai ser capaz de proteger essa civilização a hora que você chegar em terra firme e tiver 1 milhão de pessoas te atacando? É legal porque, ó, eles vão colocando mais dados da loucura, né? Não, tudo bem, mas a questão do que vale mais para a sociedade, 100 homens ou 100 mulheres? Quem que vale mais? Pra mim todos valem igual. Porém, para a realidade não é a verdade. Para a realidade quem vale mais é a mulher. Não, o que eu estou Por dizendo isso é que a mulher é preferencial em toda a tragédia. Porque vale muito mais a gente salvar a vida de uma mulher do que a gente salvar a vida de um homem. É como se a gente estivesse vendo assim, ó. Gente, aqui, ó. Essa deve ser a sensação de Deus, né? Ele senta assim e fica vendo essas coisas e fica pensando: o que tá acontecendo, cara? Porque a mulher, matematicamente, é capaz de prover para a sociedade uma continuação exponencial da sua prógene do que o homem. O homem não consegue ter 20 filhos com uma mulher, mas 20 Minha avó teve 18.
20 mulheres conseguem ter filhos com um homem. Tá, a minha preocupação é, se você está deduzindo a sua moral, da moral evolutiva, você está dizendo que o que é certo e o que é errado é o que está dentro da evolução, você vai legitimar necessariamente a eugenia. Então, por exemplo, síndrome de Down. Você vai estar me dizendo que é ok você matar crianças com síndrome de Down porque elas são as mais fracas. Peraí, vamos ficar de olho aqui, porque da última vez que os papos do Monark foram por esse caminho, ele falou uns absurdos no Flow, hein? Não, eu não acho que é ok matar pessoas com a síndrome de Down porque elas são mais fracas. Mas você não vai transformar uma criança com síndrome de Down no presidente, né? Tá, mas tudo bem, mas essas são discussões diferentes. A questão toda você aqui... está fazendo uma seleção natural. Você não Tem alguém que você considera que é apto a alcançar poder e uma plenitude maior na vida do que outra pessoa. Por quê? Porque essa pessoa tem uma condição que incapacita ela de ser o presidente. Essas são escolhas que a gente faz. Por que... Tá, tudo bem, eu já consegui identificar que você não tá afim de matar pessoas com os nenéns com síndrome de Down. Tá tudo bem. Então, por que ser presidente ou não ser é um parâmetro? Eu não sei, eu acho que, uma mulher que vai ter um filho anencéfalo, por exemplo. É, a discussão original. É porque eu tava ela tem o direito de interromper essa gravidez, porque não faz sentido nenhum. Mas é matar um bebê. Bicho, a própria natureza mata os bebês. Mas a própria natureza... O próprio Deus mata os bebês. Olha só. 30% de todas as gestações acabam em aborto. A natureza não só mata os bebês, como mata os velhos. E mata todo mundo, né? Como mata os deficientes. Aqui, ó. Eu estou falando umas bobagens, mas vamos continuar aqui no time. O que a gente nota na discussão sobre o aborto é que quem defende... que não deve haver aborto, me parece que eles fogem de um ponto que é o ponto crucial, a responsabilidade, sabe? Tipo assim, eu acho que se a gente chegasse num consenso em que, beleza, você quer fazer isso, mas você é o responsável por essa decisão, que de certo modo é o que seria o mundo ideal, seria interessante, mas o que me parece é que no frigir dos ovos, ninguém quer ter a responsabilidade da decisão, sabe? Porque, se eles que são contra o aborto chegam num acordo em que as pessoas tenham responsabilidade sobre esse ato, parece que é como se eles tivessem perdido a batalha, né? Enfim. Eu preciso pensar mais a respeito disso. Então, a moral natural não pode ser um padrão para você definir isso. Entendeu? Não, uma coisa é a natureza decidiu e a pessoa vai morrer porque a natureza decidiu. Sim, mas você matar o bebê na barriga, não é a natureza decidindo. É você, como ser humano, fazendo um ato, a partir do seu livre-arbítrio, de matar. Se morresse naturalmente, a gente não estaria discutindo isso. Então, nessa lógica, você não pode matar ninguém em nenhuma hipótese. Não. Nem mesmo se a pessoa vai matar seu filho. Não, legítima defesa é diferente. Não, então você falou em nenhuma hipótese. Não, porque eu estava pensando, por exemplo, em pena de morte. Não pode. Não, eu tô falando de hipóteses de como seria justo um ser humano matar o outro. Essas hipóteses existem. Legítima defesa, sim. E por que não seria uma legítima defesa da mãe, por exemplo, quando o feto tem uma chance de causar a morte dela na gravidez? Por que isso não seria legítima defesa? Não, quando o feto tem a chance de causar a morte dela na gravidez... Aí tudo bem. Aí tem vários... Você tá vendo? A dificuldade é falar aí tudo bem, né? Argumentos éticos bons, que é uma escolha entre duas vidas. Daí você... Mas a legítima defesa não seria isso também? Ó, vamos aqui o papo maluco. Faz a escolha, a mãe faz a escolha entre então essas tudo duas bem vidas. o ser humano decidir que o feto, no caso, vai morrer em determinadas circunstâncias. Isso, entre duas vidas você precisa fazer esse juízo. É então, a mesma coisa da legítima você está aceitando defesa. que existe um processo lógico onde o ser humano pode decidir abortar. Se tiver o risco de morte, sim. Ok? Você o Monark trucou. tá então aceitando que existem momentos onde um ser humano é justificado em abortar. Vou repetir. O risco de morte, quando você precisa decidir entre duas tudo vidas... Tudo bem. Esse caso, sim, mas você consegue entender que no contexto... Não, isso não vai ampliar para mais casos. Tipo... Porque precisa existir o pressuposto. Por exemplo...
Você precisa escolher entre duas vidas. O incêndio está acontecendo. Não. Ô, Débora, o que ele tá fazendo aqui com você é que você amplia o máximo possível pra poder ganhar dele. Quando ele faz o contrário, você... Não aceito. É mais ou menos isso. Você só pode salvar alguém. Você precisa escolher alguém pra salvar, entendeu? Não tem a opção de você salvar as duas pessoas. Você precisa escolher alguém. Pega a pessoa que você vai escolher e sai correndo. Então é rebrand. Então, se o discurso for pra salvar, vale matar, parece que soa bem, né? Agora, se o discurso é estamos matando, aí é um perigo. É mais ou menos isso, né? Então você tem uma primazia da vida da mãe perante qualquer feto. Não. É uma escolha da mãe, nesse momento, e geralmente do médico, porque geralmente durante o parto. Não, o médico tem que decidir, na minha opinião, é a mãe. Mas às vezes a mãe está incapacitada. Mas enfim, geralmente é a mãe que tem que escolher. É igual os segundos que você tem para reagir à legítima defesa. Basicamente Então isso. a gente consegue aceitar que tem certos momentos da vida que a gente está justificado em fazer uma escolha difícil. Sim. Então, o aborto em si só não é errado. É. Como que é errado e ao mesmo tempo existem Mulher de momentos Deus. que é certo? Assim como matar alguém é crime, mas existe a exceção da legítima defesa. Então, matar alguém não é errado por si só. É errado por si só, mas Porque se certas legítima escolhas. defesa é certo, não é. O problema não é matar, é a justificativa para essa ação. Exato, o Monark bateu no ponto. entendi qual que é o seu raciocínio. É a causa final. Qual que é a causa final da lei? Se a causa final da lei é preservar uma vida, se você estiver em risco entre duas vidas, você precisa escolher uma das vidas para preservar. Então, é essa a lógica que você está procurando. Então, mas nessa Não, na verdade, quem trouxe essa lógica foi você, Débora. Não foi você? lógica, a gente admite como sociedade que existem momentos onde o aborto é justificável. Sim, se existe risco de morte para a mãe. Tudo bem, mas se a gente fosse a acreditar no conceito divino, Aham. e toda a vida é sagrada, ultimamente, até mesmo quando a mãe for morrer, seria injustificável fazer o aborto. Eu, particularmente, não faria. Tudo bem, mas você acha justificável que uma mulher que vai morrer Acho. faz? Acho. Entendeu? Então, é isso que eu tô falando. Esses conceitos do aborto e tudo mais, eles são complexos. Não é preto no branco, são entendeu? extremamente complexos, porque dependem de conceitos do tipo vida, entende? Exato. É por isso que é complexo. Porque Eu sei, é complexo. porque é a mesma discussão que, por exemplo, o simples artigo matar alguém pode gerar discussões muito grandes se você não tiver em mente essa ideia dessa justiça que eu te falei, que você precisa compreender a justiça que está acima das leis e não a lei escrita propriamente dita. Por isso não que quando faz justiça por tem si só. um pai que o filho ou a filha foi estuprado e esse pai mata o ser que estuprou, eu não condeno essa pessoa de nenhuma forma. Existe um sentimento de justiça que está dentro de você que ele apita. Existem mortes justas, né? Tem um caso, o caso Mas é justiça ou vingança? mais famoso da faculdade de Direito é o caso dos exploradores de caverna. Você estudou esse na faculdade, amor? Sim, estudei. Todo mundo estudou. São alguns exploradores que entram numa caverna e ficam presos, acho que são 5, e daí eles fazem um negócio de resgate gigantesco, só que demora tanto que eles têm que matar um para se alimentar, senão todos vão morrer. E é o julgamento dessas pessoas sendo Quem vai feito. decidir quem que vai morrer? Não, é o julgamento depois, que eles são resgatados, descobrem que eles mataram um, e aí, esses caras vão ser condenados à morte, que era a pena da região, ou não. E se você não considerar essa ideia dessa justiça divina que eu acabei de falar, que a causa final da lei é proteger a vida, e daí se você precisa decidir entre duas vidas, isso faz parte da causa final da lei, você entra no conceito positivista que, no final das contas, vai ter que assassinar os 4 que sobreviveram a essa tragédia, entendeu? Então, são casos extremamente complexos. Esse do aborto, o da liberdade de expressão também é um caso extremamente complexo de ser. Exato, ó, é uma discussão que não avança, não adianta. O fato é que as pessoas abortam. O fato é não criminalizar quem aborta e dar condições para a realização de um método seguro. Se é moralmente certo ou errado, não acaba com a prática. Você tem um bom ponto aí mesmo, Roqueiro. Discutido, mas que
podem ser discutidos desde que a gente não perca esta lógica da lei revelada, lei natural e lei humana. Porque tem gente que quer discutir só dentro da lei humana. Mas, de novo, você está pressupondo que... Eu realmente acho que esse é um assunto que ele tem muitas óticas, né? E que ambas devem ser respeitadas. O problema é que o que a gente vê, infelizmente, muitas vezes, é que existe um desrespeito pelas outras óticas. Então, quem é contra o aborto ignora muitas vezes a questão religiosa, e quem é a favor do aborto, né? Quer dizer, quem é contra o aborto ignora a razão lógica, muitas vezes, né? E quem é a favor ignora... Enfim, vocês entenderam, tá vendo? É confuso. Aí eles falam, não, o aborto é permitido dentro desse tal caso. Eu falo, cara, foda-se, a escravidão já foi permitida, entendeu? Sim, se você quiser justificar algo que acontece porque alguma lei permite, como sendo moralmente justificável por causa disso, tá errado. Porque aí você... o termo, inclusive, não seria moralmente justificado, seria legalmente justificado. Mas, porém, ao mesmo tempo, existem justificações para um aborto, entendeu? Essa é a questão. O mundo é complexo, não é preto no branco, entendeu? Sim. Mas isso é difícil. O julgamento também, Monarca, é o julgamento divino, entendeu? No final das contas. Aí é outra história de novo. Então, muita gente fica apontando o dedinho um pro outro. Assim, É só arrepender que já era. Vou te apresentar o Fausto do Gueto. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. No meu tempo de gospel, eu tinha um amigo, cara, que é um grande amigo. Ele virou pastor muito antes, assim, de mim. Não que eu tenha virado pastor, mas ele virou pastor. E a gente tinha umas conversas muito boas sobre isso. A gente falava sobre isso, assim, porque o princípio da igreja evangélica, né, é que, tipo assim, se você, por mais que você tenha feito tudo, né, inclusive, não é nem o princípio da igreja evangélica, né, isso tá na Bíblia. Se você, no último momento, se arrependeu dos seus pecados, você vai pro céu. Então a gente ficava nessas discussões. Cara, então talvez o mundo ideal seria você viver da melhor maneira possível, curtir, porque assim, quando se fala em pecado, normalmente a gente só pensa, o mundo evangélico, quando se fala em pecado, só pensa em pecado sexual, e pro resto de nós o pecado é, sei lá, roubar os outros e coisas do tipo. Mas vai lá, a gente pensava que no mundo ideal, então, seria você vive de boa, curte o que você quer curtir, quando chegar no último momento, você se arrepende, céu na cabeça. A gente ficava pensando nisso, né? Aí, é claro, tem a discussão de a gente de fato não sabe quando será nosso último minuto, né? Não quer dizer que a gente vai viver 100 anos, né? Ou 50 anos, pode ser que a gente morra daqui a pouco vira na esquina, né? Mas essa é uma discussão filosófica curiosa que a gente tinha. E é isso, cara, é uma discussão que não tem fim. Você vê se é só arrepender e já era. Porque ele encontrou com Deus e soube a verdade? Porque ele fez um pacto com o diabo. E esse pacto gerou algumas consequências catastróficas. E no final da vida não dava pra saber se era só arrepender ou não. E aí ficou na dúvida. Será arrepender ou medo das consequências? É arrepender ou medo das consequências? Mas o que é arrependimento? Se não o medo das consequências? Será que já não estava também pré-determinado que você iria fazer as coisas que você fez? Será que existe espaço para o livre-arbítrio nessa confusão toda? Aí fudeu, porque quem nasce já tá condenado, né? Senão você já tá condenado, não tem o que você faça. Então são discussões bacanas. Aí, roqueiro, truco mais uma vez. Ai.